Olá a todos, tudo bem? Sou Martin Pino e agora vamos tratar um tema muito interessante que é sobre como funciona o pré-crime na China. Sim, na China já está funcionando o pré-crime, na prática mesmo. Mas antes de continuar, por favor, convido vocês a se inscreverem no canal, darem um like e ativar o sininho das notificações. Então, primeiro vamos conceituar o pré-crime. O pré-crime é um conceito que se refere à prevenção de crimes antes que eles ocorram, com base na identificação de indivíduos considerados suscetíveis a cometerem atos criminosos no futuro. Esse termo é normalmente associado a sistemas de previsão de crimes ou programas de aplicação da lei que utilizam análise de dados e algoritmos para tentar antecipar e prevenir atividades criminosas. A ideia do pré-crime foi popularizada pela obra de ficção científica Minority Report, escrita pelo escritor Philip K. Dick em 1956 e adaptada num filme dirigido pelo Steven Spielberg em 2002 com o ator Tom Cruise como protagonista. Recomendo o filme assistir, muito bom, excelente, muito bom mesmo. No filme, o departamento de pré-crime utiliza seres humanos com habilidades paranormais, os chamados precogs, muito importante os precogs, né? Ou seja, de pré-cognitivo, para prever crimes antes que aconteçam, permitindo a prisão dos infratores antes mesmo que eles cometam um ato criminoso. Muito interessante isso. Imagina, prisão dos infratores antes mesmo que eles cometam um ato criminoso. Muito importante isso. Só que no sistema chinês, né, é importante salientar que os precogs são os algoritmos, só que esses algoritmos são conforme os interesses do próprio Partido Comunista Chinês, e que vamos explicar já agora. Então, o Partido Comunista Chinês também está trazendo, né, ao mundo a realidade do que está inserida no filme Minority Report para a vida real, com uma diferença: em vez de precognitivos, né, os precogs humanos que podem prever o futuro, o Partido Comunista Chinês depende de algoritmos que podem interrogar grandes quantidades de dados em busca de padrões de comportamento, de interrogar justamente para análise mesmo, para conseguir respostas conforme os interesses do próprio Partido Comunista Chinês. Essa nova abordagem, a vigilância, baseia-se parcialmente em software de policiamento baseado em dados dos Estados Unidos e da Europa. Tecnologia que grupos de defesa dos direitos humanos dizem ter codificado o racismo em decisões, né, com as quais bairros de determinadas regiões são mais fortemente policiados, e quais são os prisioneiros que devem ter liberdade condicional. Racismo, questão de discriminação mesmo, socioeconômica. A China, neste caso, leva isso ao extremo, explorando reservas nacionais de dados que permitem à polícia operar com opacidade e impunidade. Impunidade mesmo. As autoridades provinciais chinesas publicaram documentos de licitação para algoritmos que podem sinalizar padrões de comportamento que indicam um potencial crime futuro. No entanto, na China, sob o domínio do Partido Comunista Chinês, né, os crimes podem incluir a prática de uma religião proibida ou a organização de protesto, né? Então, se Pequim, né, considerar a religião ou protesto como ameaça à estabilidade, pode punir, pode policiar mais ainda. Essas pessoas que estão inseridas nessas religiões, nesses protestos, podem ser mais fiscalizados e ainda puni-los, passando por cima de padrões legais, por assim dizer, como vamos ver daqui a pouco. As ferramentas de vigilância sinalizam automaticamente determinados grupos na China, independentemente de terem ou não antecedentes criminais, incluindo iogures, né, que é uma comunidade muito grande, que seria uma região que faz divisa com a Rússia e com o Cazaquistão. Seria na parte oeste da China, da região oeste da China, uma comunidade muito grande e de uma região muito rica e vasta, porque a China é um país gigante, maior que o Brasil. Tá?
Então, além disso, além dos uigures, que têm uma língua própria, uma religião própria, né, outras minorias étnicas, trabalhadores migrantes e pessoas com doenças mentais também podem sim ser classificadas. Os farejadores de Wi-Fi, por exemplo, existem sim farejadores de Wi-Fi, aqui no Brasil também tem, viu? Por exemplo, interceptam as comunicações telefônicas e aplicativos de telefone. Além disso, as ferramentas de vigilância têm uma lista de pessoas a serem ignoradas, conhecida como lista vermelha, ou seja, uma lista que em sua maioria são funcionários do governo que não são fiscalizados e não vão ser punidos, também não vão ser punidos. A vigilância nas regiões vizinhas de Pequim é particularmente extensa, vasta, obviamente, né? A grande Pequim é gigante, né? E também é muito vigiada por esses algoritmos. Então, o algoritmo tem como alvo aqueles que chamam a atenção para problemas sociais. Muito importante isso. Ou seja, o sistema recolhe dados sobre legiões de peticionários chineses, ou seja, que é um peticionário chinês, é um termo geral na China que descreve as pessoas que tentam apresentar queixas sobre autoridades locais junto de autoridades superiores. Bem, em seguida avalie esses peticionários chineses sobre aquilo que se refere à probabilidade de viajarem para Pequim para fazer protestos, para organizar manifestações, né, contra o governo. Então, Pequim fica particularmente apreensiva quando o descontentamento aparece organizado e generalizado. Então, o governo, obviamente, não quer que as pessoas se reúnam na capital ou chamem a atenção para um problema. Por essa razão, a administração do ciberespaço da China, interessante isso aqui, a administração do ciberespaço na China censura o descontentamento online relativamente às vagas governamentais. Então, justamente, o estudo da revista Times e da China File sobre o documento de aquisição, né, demonstrou o seguinte, e mostrou também, além não só demonstrar, mostrou por documentos que estão na Times e na China File, ou seja, é o seguinte, muitas pessoas que fazem petições ou fazem por causa do tratamento incorreto do governo, por exemplo, de um acidente trágico ou negligência no caso, acabam sendo analisados pelo algoritmo. Então, aumenta, inclusive, o nível de risco de alerta precoce quando uma pessoa tiver um status social e econômico baixo ou se essa pessoa passou por uma grande tragédia e a considera, inclusive, injusta quando entrou na justiça, por exemplo. Isso é muito importante também, como é feito esse algoritmo, para que foi feito, justamente para fazer essa questão de pré-crime, essa análise. E obviamente que recentemente vários protestos foram reprimidos, por vezes com violência e depois censurados online. Um protesto apagado, por exemplo, apelou a boicotes aos pagamentos de hipotecas até que os promotores terminassem os seus projetos inacabados. Também outro protesto dizia sobre congelamento das contas de poupança dos clientes por parte de um banco rural, ou seja, assim é uma forma de repressão, né? Uma repressão online justamente, né? Então, quão precisa é a previsão algorítmica? Então, a ficção científica é presente aqui no filme Minority Report. 3 pessoas com habilidades sobre-humanas podem prever quando ocorrerá um assassinato, no filme, obviamente, né? Ou qualquer crime. A polícia pode então entrar numa prisão ou sob acusação de um pré-crime. É assim que funciona no filme, pelo menos. E assim prevenir o assassinato. Porém, as coisas ficam estranhas quando um dos policiais é acusado do futuro assassinato de alguém que ele não conhece. No caso, o autor do livro, né, da obra Minority Report, Dick, chamou a história que deu a origem a esse filme Minority Report, porque 2 em cada 3 relatórios dos precogs foram usados pelo computador para prever o crime. Assim, aquele que não previu o crime forneceu o relatório da minoria, porque são 3 precogs, né? À medida que a história se desenrola no filme, o policial percebe que os relatos dos precogs não são tão semelhantes quanto as pessoas pensavam.
o sistema informático reúne semelhanças dos relatórios e assume que esta é a avaliação correta do futuro. Há mais reviravoltas, obviamente, no filme que eu recomendo vocês assistirem, né? Obviamente que no nosso mundo não existem precogs que possam ver futuros possíveis. Em vez disso, temos sistemas algorítmicos que se baseiam em tendências históricas, que uma das origens dos preconceitos algorítmicos é que está a questão. Os algoritmos só são preditivos na medida em que o comportamento humano corresponde aos dados históricos usados para treinar o algoritmo. Esses algoritmos não deixam espaço para pessoas que fogem desses padrões, seja por opção ou por causa de suas experiências únicas. Os algoritmos, por exemplo, não têm em conta as mudanças nas infraestruturas ou no trabalho dos ministérios e das organizações de caridade que podem dar às pessoas oportunidades de romper com os padrões estabelecidos, né? Então, justamente, né? Então, nesse sentido, talvez uma melhor analogia com a ficção científica do que Minority Report, que é de 2002, seja a trilogia Foundation, de Isaac Asimov, que inspirou a recente lançada série no streaming, no canal de streaming Apple TV, né? Então, essa trilogia Foundation, ou Fundação, também em português, esse livro, excelente livro, a trilogia Fundação. Os livros de Isaac Asimov são feras, junto com Carl Chapek, né? Também tem outros também que seguem a mesma linha. Então o que acontece? Eu recomendo desses livros, né? Então, e sobre a questão, a falha na previsão algorítmica, mesmo que um algoritmo possa, na maioria dos casos, prever o comportamento humano, uma falha ainda mais fundamental inibe as tentativas algorítmicas de previsão. Ou seja, os algoritmos só funcionam quando os seus sujeitos de vigilância não sabem como funcionam. Aí que está a questão. Na história de Asimov, o calcanhar daqueles no plano, no caso do Foundation, né, no caso do livro da trilogia Foundation, para salvar a sociedade, é que a sociedade não pode saber da existência de dois grupos de cientistas, de engenheiros, conhecidos como fundações, e que vivem em lados opostos da galáxia. Muito importante essa semelhança também com a trilogia Foundation, ou Fundação, do Isaac Asimov. Então, o que acontece, né? Da mesma forma, na vida real, os algoritmos preditivos não funcionam quando uma pessoa julga como sistema. Um sujeito que sabe o que o algoritmo procura ou como funciona pode manipulá-lo, obviamente. E é por isso que os arquitetos dos algoritmos tentam manter em segredo sua função e, às vezes, a sua existência. Para terminar, os cidadãos chineses estão dispostos a comprometer a privacidade, de aceitar alguma vigilância em nome de estabilidade, de uma segurança. Mas nos últimos 5 anos, o Partido Comunista Chinês teve que reprimir cada vez mais o descontentamento entre o povo. Então, como Maya Wong, pesquisadora sênior da Human Rights Watch sobre a China, resume o cenário atual como esta é uma jaula invisível de tecnologia na sociedade, uma frase que ela usa bastante. Bom, muito obrigado por ter chegado até aqui e desejar, convido vocês a se inscreverem no canal, darem um like e ativar o sininho das notificações.